Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Pode Ver. Estamos aqui lançando a pedra fundamental do programa da APADERJ, Associação de Pais e Amigos dos Detentos do Rio de Janeiro, que hoje faz parte do nosso Conselho Humanitário. E estou aqui com o nosso presidente, Jesus. Quero te dar as boas-vindas aí, Jesus. Eu gostaria muito que você falasse para essas pessoas que estão aí nos ouvindo o que é a APADERJ, onde nasceu a APADERJ, qual é o grande objetivo dela e por que você está vindo somar conosco. Boa tarde, Luiz Carlos, e boa tarde a todos os ouvintes da Pode Ver. A instituição APADERJ, ela nasceu no sistema prisional brasileiro. E de lá nós conseguimos, graças a Deus, levar a instituição aos objetivos dos seus fins, que é atender à necessidade da família prisional brasileira. E hoje, graças a Deus, nós atendemos um número muito grande de pessoas e os quais têm sido beneficiados através das ações da instituição. Jovens na faixa etária de 17, 18, 25 anos que entram para o sistema prisional e ao sair, voltar aos braços da sociedade, eles encontram através da instituição APADERJ uma oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho e assim sendo devolvido de uma maneira ressocializada para a comunidade, para a sociedade. E dizer para você que nós estamos aqui para tentar, de uma maneira geral, dar a essa família suporte para que eles possam, de fato e de verdade, ter em seus braços o seu bem maior, que é o filho. Então, pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade de apresentar aqui um dos nossos diretores, que é o Valdec. Nós temos um instituto chamado Instituto Ideias Ideais. Nós temos ideias, vocês têm ideias, e obviamente se nós não tivermos os mesmos ideais, não temos por que andarmos juntos. Ao lado do nosso presidente da APADERJ está o Otávio, que é também um dos diretores da APADERJ. Sim. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando uma sinergia para que nós possamos buscar as melhores políticas públicas que todas as pessoas envolvidas nessa área prisional necessitam, precisam e muitas das vezes não têm apoio nem do Estado e nem da família. Então, o nosso programa de valorização da vida, através do nosso Conselho Humanitário, tem a prerrogativa de buscar essas melhores políticas públicas com os melhores profissionais da área. E desta forma eu quero que você esteja ciente que, no meu modo de ver, a APADERJ é uma das maiores instituições que tem o interesse coletivo de buscar resgatar essas pessoas que infelizmente estão abandonadas pelo poder público e até pelos seus familiares. Por isso que eu digo a você que desde quando eu conheci você e o trabalho da APADERJ, sempre foi um sonho poder contar com a APADERJ dentro dessas alianças movidas pela inovação, que é o AME, que representa o amor incondicional de Deus à raça humana e também, obviamente, o amor incondicional a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Obviamente, não preciso explicar para vocês que eu fico muito triste quando eu vejo nossa imagem e semelhança dentro dos presídios, que eu até gostaria que você dissesse hoje, para quem ainda não conhece, qual é a população carcerária do Estado do Rio de Janeiro e a nível Brasil. Bem, hoje nós temos no sistema prisional brasileiro, no Estado do Rio de Janeiro, em torno de 65 a 70 mil presos. Em âmbito nacional, nós chegamos quase a 1.200.000 pessoas. Já estamos concorrendo ao ranking de primeiro lugar no sistema prisional do mundo. O Brasil hoje ele concorre aí para ganhar essa medalha de ouro no sistema prisional. E a instituição APADERJ, ela hoje luta para diminuir o índice de explosão carcerária, consequentemente o índice também de reinserção. E para isso é que a gente nos uniu à AME, através do Luiz Carlos Verri, para que a gente possa, de uma maneira geral, dar a essa família condições de poder entender o mecanismo do sistema prisional brasileiro, que eu creio que a família que tem o seu preso, o seu filho cumprindo pena no sistema prisional, ela não criou filho para se tornar marginal.
Mas os nossos filhos, eles cometem um desvio de conduta e param no sistema prisional, e é onde começa a peregrinação da família em busca do seu bem maior, que é o filho. E quando o filho acaba de cumprir a pena e que volta aos braços da sociedade, ele volta de uma maneira diferente, mais agressiva, mais violenta. Por quê? O sistema prisional brasileiro, ele não corrige, ele pune o apenado. Então a nossa proposta é justamente essa: dar a esse jovem que volta aos braços da sociedade uma condição de se tornar cidadão de bem para o futuro, através da empregabilidade, através de cursos de capacitação, qualificação profissional, em parceria com a AME. Isso nós estamos ajudando o governo do Estado a diminuir o índice de explosão carcerária, consequentemente, o índice de reinserção. Não é isso, Luiz Carlos? E reduzindo, inclusive, a violência que está assolando o país, né? Valdec, eu queria que você fizesse aí uma pergunta que você está aí, com certeza, doido para perguntar para o nosso presidente Jesus. Sim, eu vou perguntar, mas antes eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Pode Ver, né? Agradecer você, que é uma figura excepcional. E outra coisa também que eu queria adiantar, que essa sua ideia, ao meu ver, é uma ideia fantástica, é excepcional. E eu tenho, assim, como exemplo para falar sobre essa oportunidade que você quer dar às pessoas da comunidade, e acredito também que não é só as pessoas da comunidade, mas eu me lembro de um caso que aconteceu, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, que foi aquela chacina de Vigário Geral, que nós conhecemos, você conheceu, lamentavelmente, né, ela partiu há uns 2 ou 3 anos atrás, que era a Maria Bourgeois, uma pessoa extremamente conhecida lá fora, no mundo lá de fora. Ela abraçou aquela causa daquela família, de alguns dos sobreviventes daquela causa, daquela chacina lá em Vigário Geral, e hoje a gente vê, temos, se não me engano, na Alemanha, né, um rapaz que está formado, está trabalhando, e é um exemplo do o quanto é importante isso que o nosso presidente aqui da APADERJ, desculpe, né, não me lembrava, da APADERJ, que é o que ele quer fazer, o que ele quer retornar. Então, eu acho que você pode ver pela iniciativa, né? E você, presidente, está de parabéns com essa sua... Já é uma iniciativa ou já existe há muito tempo? Já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo a APADERJ. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Entendeu? Então é uma coisa que com certeza vai dar certo. Mais uma vez eu te parabenizo. Parabenizo mesmo, de coração. E para brilhantar o que nós estamos conversando, a instituição ela tem um braço assistencial chamado Carioca Sem Fronteiras. Esse trabalho a gente usa em diversas comunidades para ocupar o tempo dessas crianças que ficam ociosas depois que saem da escola e encontram na rua o seu alicerce principal para as práticas criminais, né? E através do projeto a gente consegue ocupar o tempo dessas crianças, de uma forma onde elas venham aprender alguma coisa para o futuro, na área de jiu-jitsu, muay thai, futebol de salão, aulas integradas. Então tem uma série de trabalho onde as crianças ali elas vão trocando ideias, vão mostrando o outro lado da vida, né? E com isso a família, o pai e o próprio pai que está cumprindo pena no sistema prisional se sentem satisfeitos. Eu recebo muitos elogios, não que eu viva de elogio, mas eu fico muito gratificante porque o nosso trabalho hoje está sendo reconhecido até por eles que estão cumprindo pena no sistema prisional brasileiro. Ou seja, eu tenho criança que hoje são advogados, tem um que está estudando, fazendo faculdade, nasceram no projeto. Então o projeto hoje deu certo. Então a gente hoje veio buscar do Luiz Carlos essa parceria, Luiz Carlos BR, essa parceria para que nós possamos ainda oferecer muito mais do que isso. É formar um grupo forte e tirar essas crianças dessa ociosidade e colocar eles de uma maneira positiva aos braços da sociedade e ser encarada como pessoa cidadã de bem, Luiz Carlos. Isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para o seu diretor, melhor, nosso diretor Otávio, né?
para que ele pudesse dizer o porquê que você entrou nesse sonho do Jesus, porque eu já acompanho o sonho dele há muito tempo, eu sempre me prontifiquei a somar com ele e fiquei feliz de saber que você tomou a iniciativa de estar também somando com ele. O que te fez somar com a Padesp? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Luiz Verri, com o nosso presidente Luiz Carlos, com o senhor Valdec, com a Pode Ver. Então, há um tempo atrás, na época que eu trabalhava em banco, eu pegava os lanches do pessoal da agência que não comia, que estragavam, então para jogar fora, então eu pegava e levava para a comunidade. E lá tinha um bocado de criança, então eu reunia as crianças, botava na calçada, dava os lanches, né? Quer dizer, isso foi ao longo do tempo. Meu apelido na comunidade virou Sanduba. Quando eu apontava na entrada da comunidade, via aquelas crianças correndo, gritando Sanduba, e reunia aquele grupo de criança, né? E aquilo foi nascendo uma vontade no coração de poder ajudar aquelas crianças a não entrar, né, nessa vida e evitar certas coisas, certos caminhos tortuosos, né, para poder ser um pai de família, né, poder viver com a família, né. Eu, naquela época, eu estava com 20 crianças, mais ou menos, e sobraram só 3. De um bom tempo depois, só sobraram 3. Mas, assim, a gente tenta, né? A gente está aqui para tentar, para ajudar, para levar a palavra, para resgatar essas pessoas que estão no mundo sem direção, né? Para evitar um mal maior, né? Para poder ter uma vida mais tranquila. Então, pessoal, a palavra de Deus diz que nós vamos comer e herdar o melhor desta terra. As falas do Otávio me lembrou, há uns anos atrás, eu estava andando aqui na 7 de setembro, eu estava com uma pressa danada que eu ia lá na FAFERJ, encontrar com o Rocinho, que é o nosso presidente, que é a Federação das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, e tinha um menino sentado numa porta que estava abaixada. E ele me pediu alguma coisa. Quando eu entro à direita para seguir em frente, Deus manda eu voltar. Eu perguntei para ele assim, o que mesmo que você queria? Ele falou assim, eu estou com fome e eu gostaria de comer. Eu falei, vou te levar ali no restaurante onde eu acabei de almoçar. Eu levei o menino, paguei. Quando eu estou descendo, a moça da porta falou assim, é bom só esperar um pouquinho, porque depois que esses meninos ficam pedindo comida, quando a pessoa que doou vai embora, eles vêm aqui e tentam nos tomar para que a gente devolva o dinheiro a eles. Eles não querem comer, eles querem comprar drogas. Nunca vou esquecer essa imagem. Quando eu subo no restaurante, estava um menininho com um bandejão passando. E veio no meu ouvido, como eu te falei, eu tive fome e não me deste o que comer. Obviamente só faltava a segunda, que muitas das vezes a história do Jesus me comoveu quando ele me contou, que ele montou a Padesp por causa do filho que foi preso. Eu já tinha tido problemas com meus sobrinhos, minha irmã e minha sobrinha. Eu pensava que nunca iria acontecer comigo isso. E há uns 9 meses atrás, um ano atrás, se eu não me engano, eu fui realmente confirmando aquilo que Deus fala. Ele falou da fome, mas também ele fala, eu estive preso e não fosse me visitar. Eu fui visitar o meu filho preso, um filho de 37 anos, que obviamente eu nunca imaginava como pai que eu ia criar um filho bandido, né? E obviamente eu chego à seguinte conclusão, o Jesus fala muito sobre isso, sobre os desvios de conduta. Nossos filhos não são bandidos por natureza, ok? Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai quer ter um filho bandido, não fez um filho para isso. São as circunstâncias, são o meio ambiente que essa pessoa se encontra. No caso do meu filho, com certeza, foi porque ele não teve uma oportunidade com a cabeça fraca. Alguém, obviamente, que hoje, principalmente os jovens, eles querem ter um carro bom para poder passear com a namorada, levar a namorada no restaurante, uma boa comida, uma boa roupa para a namorada, um bom presente. E vem as facilidades. E ele caiu nessa facilidade. Pagou o preço por isso. Aí eu vou me lembrar dos meus sobrinhos que passaram antes do meu filho. Eu tive que ouvir o meu irmão, que é o pai de um dos meninos,
dizer que no depósito de gás esse menino não trabalharia mais com ele. Significa que o próprio pai não estava dando uma oportunidade para o filho trabalhar. Então hoje, se nós estamos tendo aí a violência potencializada no país todo, hoje nós estamos aqui na 1º de março, 7º andar, também conhecido como Beco dos Barbeiros 6, 7º andar. Hoje nós não podemos ficar aqui mais do que às 19 horas, porque aqui, infelizmente, a violência no centro está grande. Então hoje nós, como empresários que nós somos, nós não temos a certeza que nós vamos chegar nas nossas casas ou que vamos sair de nossas casas e chegar no trabalho, ou vice-versa, ou se aconteceu alguma coisa com a nossa família. Porque nós não estamos cuidando daquela pessoa que tem esse desvio de conduta. Infelizmente, essa potencialização chegou hoje, como ele falou, a quase 1 milhão de pessoas detentas, presas no país. Muito triste isso. E quando eu fui visitar meu filho, é bom que vocês saibam disso, da maior tristeza minha, foi a dificuldade que eu tive para conseguir a bendita carteirinha para fazer a visita, isso em primeiro lugar. Demorei quase 3 meses para ter uma carteirinha para que eu pudesse visitar o menino. E depois disso, as dificuldades para eu levar aquilo que ele me pedia durante a visita. E uma hora me chamou a atenção que ele pedia muita coisa. Eu achei estranho, porque tanta comida, né, tanto biscoito, tanta comida in natura que ele pedia para levar. Eu perguntei, para que isso? Porque não dá para comer a comida aqui de dentro. Porque a comida que nós pagamos como cidadãos são entregues para eles, na maioria dos presídios, podres. Você é ciente disso, Jesus? Sou sim. Então vocês analisam o que nós estamos fazendo aqui. O AME, eu tenho sempre dito nas minhas falas, nasceu no coração de Deus. Ele representa o amor incondicional de Deus à raça humana. E obviamente nós estamos tratando aqui desse amor, ok? Ninguém aqui tem pretensão de ser Jesus Cristo. Você não quer morrer crucificado, nem o Otávio e nem o Valdec. Mas será que nós não podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo e deixar um legado para ele? Pelo que eu estou entendendo, esse é o grande objetivo quando você, obviamente, instruído por Deus, criou essa instituição. É isso? Perfeito. E para brilhantar aqui o que o Luiz Carlos VR trouxe à mesa, é verdade, a instituição ela nasceu dentro do sistema prisional brasileiro, até porque eu também tive um filho que passou pelo sistema prisional. E eu, como pai, não criei filho para se tornar nenhum delinquente, muito menos marginal. Então começou a minha peregrinação para buscar o meu filho, que é o meu bem maior, no sistema prisional. E eu não sabia o que fazer para poder resgatar ele de lá. Primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, não tinha conhecimento profundo das causas de dentro do sistema prisional. E a coisa foi ficando cada dia mais difícil, porque as pessoas sempre vinham com palavras negativas, com dificuldade, e eu comecei a olhar aquilo com outro olhar para tentar ver o que eu poderia fazer para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. A bem da verdade, quem estava precisando de ajuda era eu, mas eu compartilhei com essas pessoas aquilo que eu tinha de experiência, e foi quando aconteceu que uma senhora veio de Angra dos Reis, como é que eu havia conversado na mesa, e uma senhora idosa, dos cabelos branquinhos, ela trouxe para o seu filho uma sucata, que é o alimento dele, né? E na hora de passar pela Scania, aquela senhora, o rapaz mandou parar, que detectou algo, e todos ficaram apreensivos. E ele ainda ela, por que ela havia levado para o filho arroz, feijão, o contrafilé com frita. Então, a senhora, o que eu tinha de melhor para dar para o meu filho, mas eu, que sou agente penitenciário, não como contrafilé com frita, por que a senhora vai trazer para o detento o contrafilé com frita? E nisso ele bateu na esteira da mesa, a quentinha caiu, esparramou tudo no chão. E eu, do outro lado, era a minha primeira semana que eu estava visitando meu filho no sistema prisional. Aquilo mexeu muito comigo, que eu vi aquela senhora passando pela a mais difícil humilhação do ser humano,
que eram centenas de pessoas olhando e ninguém falou nada. E eu tomei a palavra e falei com aquele agente penitenciário, falei com ele, alto lá, você não pode fazer isso com ela. Primeiro que a lei assegura que ela é uma senhora idosa e ela tem o direito dela de ir e vir. E em segundo lugar, se você não come contrafilé com frita é porque você não quer, porque ganhar bem você ganha, você só não come. E você não pode proibir ela de trazer aquilo que ela tem de melhor para o seu filho. Se ela não pode, você tem que mostrar a ela dentro da lei o que ela pode e o que ela não pode trazer para o sistema prisional e de que forma ela pode trazer. Fazer isso você não pode. Ele perguntou quem era eu. Eu também não escondi. Eu falei, eu sou pai de um filho que está cumprindo pena no sistema prisional. E amanhã eu não quero que a minha esposa venha e passe por esse processo que essa senhora está passando. E aí ele reconheceu que ele havia errado, se desculpou com ela e automaticamente nós entramos para fazer a visita. E lá a gente conversando, chegou o filho dessa senhora, era um dos líderes lá dentro do sistema prisional, e achou que a nossa atitude lá fora foi louvável em defesa dessa senhora. E aí perguntou o que nós queríamos fazer. Eu falei, enquanto nós não criarmos alguma coisa, uma instituição que representa o interesse da família do apenado, a coisa não vai andar. Vai ser sempre assim. Porque eles assimilam o erro do preso com a família. Eles acham que o culpado do filho estar preso é por conta da mãe e do pai, quando na verdade não é. Porque é como o Luiz Carlos falou, nós não criamos filho para se tornar marginal. Nosso filho às vezes cometem um desvio de conduta e param no cárcere. E aí nós vamos em busca do nosso bem maior. E outra coisa, existe, Luiz Carlos, uma diferença muito grande entre o criminoso e aquele que cometeu um desvio de conduta. Ou seja, nem todo mundo que cometeu um desvio de conduta é criminoso. Criminoso é aquele que vive... É o quanto mais, né? É o que vivem do crime. Ele rouba, trafica, dita a norma de quem morre, quem vive, como a droga entra no sistema, como sai. Lá na comunidade ele dita a norma para quem é o líder, quem vai deixar de ser, quem vai morrer, quem vai viver. Esse é o criminoso. Ele não tem interesse nem de sair do sistema prisional, porque lá ele está seguro. Agora, aquele que cometeu desvio de conduta, esse sim, nós possamos falar com ele através da ressocialização, né? Para que quando ele sair de lá, ele não saia pior do que entrou. O objetivo da instituição APADERJ hoje no estado do Rio de Janeiro, através da AME, através dos conselheiros, é justamente isso, moldar esse novo conceito do sistema prisional brasileiro. Porque o sistema prisional brasileiro hoje, ele não corrige o preso, ele pune. Então o preso, ao invés de sair de uma maneira corrigida, ele sai mais violento, mais agressivo, com probabilidade de reincidir, ou seja, voltar outra vez para o sistema prisional brasileiro. E a nossa proposta hoje é justamente isso, é que quando esse jovem que cumpriu a pena no sistema prisional brasileiro e foi devolvido ao braço da sociedade, que ele volte de uma maneira corrigida. E a instituição APADERJ, junto com a AME, está no seu projeto criando o seu centro de excelência, o centro de capacitação e qualificação profissional, para dar a esse jovem uma direção no futuro próximo, para que ele possa se tornar cidadão de bem para o futuro. Não é isso, Luiz Carlos? É isso aí. Eu queria pegar o que você falou e o que o Otávio falou. Você falou que você foi na comunidade e você viu os jovens com armas na mão. Desde quando eu comecei a entrar dentro das comunidades, eu cansei de ver isso. Pessoas, desde pequenininho, com arma e fuzil na mão. E, obviamente, eles vão crescer potencializando aquilo que eles estão fazendo ali. E a culpa é do poder público. Então, o AME, ele discute política pública, ok? O AME não discute política partidária. A política partidária representa Satanás e a política pública representa Deus. Então, a política pública é o melhor para todos nós como sociedade organizada. Pergunto a você, algum dos políticos hoje, atual, eles querem discutir políticas públicas?
Não. Só Não. políticas partidárias. Farinha pouca, meu pirão primeiro, aplicação da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, o famoso toma lá da cá. Isso está explicado quando nós estamos falando de instituições humanitárias, é o termo que eu uso, e eu recebi de Deus no ano de 2007 o que eu deveria fazer. 2007, nós estamos em 2025. Ele falou para mim que naquela época, em 2007, que as igrejas deveriam fazer o seu papel social. Tirando a palavra igreja, vamos colocar instituições. Pergunto a você, vocês acham que as atuais 1,5 milhão de instituições sociais fazem realmente a parte humanitária? Me desculpem, o deputado Hugo Mota, há pouco tempo atrás, declarou que ele só se reelege por causa das emendas parlamentares. Eu queria aproveitar para tocar nesse assunto, porque hoje os nossos políticos, colocados lá por nós, para eles liberarem as tais verbas que eles têm obrigação de dividir com a sociedade para desenvolver as políticas públicas, só é doada para alguma instituição que dê no mínimo 50% para eles. Hoje tem políticos, que eu não vou dizer nome, por uma questão de eu não sofrer processo nenhum, que estão buscando instituições como Seba Azul, porque eles não querem mais os 50%. Eles querem ser os detentores dos 100% dessas verbas que estão disponíveis do Tesouro Nacional para desenvolverem políticas públicas. Isso é um crime contra os cofres públicos, porque se não utiliza esse dinheiro para poder realmente fazer a parte humanitária, que é qualificar, certificar a mão de obra e gerar oportunidades. Lembro a você que seria importante também ter a certeza que Deus, quando me levou lá para o presídio, não foi à toa, porque muitas vezes a gente só ouve. Então, um dia eu costumo sempre dizer que um dia eu fui Tomé. Então, hoje eu não sou mais Tomé, eu sou hoje um ser humano qualificado com a visão espiritual de Deus. Ele me levou lá para que eu visse que hoje, grande parte dos detentos são jovens com 18, 19 anos, a maioria. Digo isso porque lá dentro do presídio, quando eu fui visitar o meu filho, eu ouvi a palavra titio daqui, titio dali, eu pensei que era comigo. Não era comigo, era com o meu filho, um jovem de 37 anos. Então a nossa proposta como sociedade organizada, através de conselhos formados por meritocracia, é que nós venhamos a pegar pessoas que têm o primeiro coração voltado às políticas públicas. Mais Brasil, menos Brasília. Mais política pública, menos política partidária. Mas para isso, nós temos que ter os candidatos ao Executivo e ao Legislativo que tenham esse comprometimento. Vou fazer uma pergunta para o meu grande líder aqui, que ele é um grande líder. Hoje, o compromisso da APADERJ, ela se integrando com o AME, nós só vamos poder apoiar dentro do nosso conselho político candidatos sem mandato, ficha limpa, de mãos e pés limpos, de conduta e caráter libado, comprometido e compromissado com a sociedade. Você topa abraçar esse critério? Com toda certeza. Topo sim, porque esse é o nosso objetivo, de trabalhar com pessoas de bem que queiram somar com a AME e somar com a APADERJ, para que juntos possamos atingir os nossos objetivos, levarmos as instituições aos objetivos de seus fins, mas só através de pessoas de conduta libada. Perfeito. Então vai ficar aqui um convite para você, uma vez que você é o grande líder da APADERJ, e nós estamos entrando lá, vamos dizer assim, de intrusões, né? Mas com certeza para somar e para multiplicar, que nós venhamos escolher um candidato federal, um candidato estadual e um possível candidato ao governo do Estado. Obviamente nós sabemos que o grande problema hoje, para nós sermos candidato ao Legislativo, nós temos facilidades, porque não existe nominata se não tiver candidatos. Mas nós temos que estar cientes que os candidatos da APADERJ, como não fazem parte do sistema ou da AME, não vão ter dinheiro do fundo partidário para fazer a sua campanha. Então eu queria fazer um convite para todas as pessoas que têm seus entes queridos
direto ou indiretamente envolvido no sistema penitenciário, que venha abraçar essa nova mentalidade política que a PADERJ está se integrando hoje conosco, buscando esses candidatos comprometidos com a sociedade. Porque, com certeza, no conforto do sofá da casa dessas pessoas, elas vão poder ajudar os nossos candidatos escolhidos a se elegerem, desde que elas façam parte do conselho político desses candidatos. Então vai ficar aí para que você defina, com o andar da carruagem. Conversamos já no particular com o Otávio, ele está no coração dele voltado, que ele não quer mais distribuir sanduíche. Ele falou que a partir de hoje ele quer levar o melhor desta terra para essas comunidades, e o primeiro passo é você levar o melhor, porque hoje todos que estão nessa mesa, nós somos herdeiros do dono do ouro e da prata. Então nós podemos levar o melhor para essa sociedade. Não é o que os políticos atuais querem fazer. Então, obviamente, nós não vamos seguir nessa trajetória. Nós vamos buscar, primeiro, nos conscientizarmos entre a gente, como a diretoria que nós já conversamos aqui na nossa conversa reservada. A partir de hoje está sendo lançada a pedra fundamental, inclusive do nome da mudança da instituição, para que nós possamos levar esse sonho nos 5.570 municípios brasileiros, através da futura associação, que eu só estou trocando o finalzinho, botando B, vai ser a APADEB, Associação de Pais e Amigos dos Detentos do Brasil. Essa é a minha sugestão. E, obviamente, estamos lançando o nosso aplicativo da PADERJ, onde todas as pessoas que queiram se cadastrar para serem apoiadas dentro do seu melhor objetivo que a PADERJ está se propondo, que é assistência jurídica, assistência psicológica, assistência empresarial, assistência educacional, assistência esportiva, porque ele é um mestre na área do esporte, você já fez bastante trabalho voltado ao esporte. E dentro dessas parcerias todas, nós estamos conseguindo ambientes onde nós vamos poder compartilhar no menor custo-benefício, para que realmente aquelas pessoas que estão lá dentro, primeiro se qualifiquem lá dentro. E obviamente vai depender muito da PADERJ se integrar ao governo do Estado, a nível nacional, estadual e municipal, porque também cabe aos municípios cuidarem dos seus presos, obviamente dando a sua contribuição para que a PADERJ não fique com peso sozinho. Essa é a nossa ideia, porque nós estávamos conversando sobre a possibilidade de ter veículos que pudessem levar os familiares diretamente das suas cidades para os presídios. E, obviamente, uma triagem aqui no centro do Rio de Janeiro ou em algum lugar, porque, obviamente, tem pessoas que saem dos seus municípios e são vários presídios que elas têm que visitar. Então, essa triagem, através da tecnologia, a PADERJ vai poder oferecer, inclusive, benefícios para que essas pessoas possam ter o melhor curso de educação online, se for o caso, presencial, se for o caso, o melhor plano de saúde, o melhor plano de qualificação profissional, que obviamente depois, com o andar da carruagem, nós vamos poder apresentar dentro do próprio aplicativo, que vai ficar uma coisa muito bem clara e transparente. Então eu queria convidar você, que está aí nos assistindo, eu vou deixar o telefone do Jesus, que é o telefone de contato, para que, se você tiver algum preso, familiar seu ou amigo seu, procure a PADERJ. Ela pode estar apresentando a você o melhor que o Jesus já faz nesses 12 anos, que obviamente ele já passou e obviamente ele não quer que ninguém passe, não é verdade, Jesus? É verdade, então, sim. Deixa seu telefone, porque eu acho que é importante isso daí. É verdade, eu aqui só quero deixar claro que o que o Luiz Carlos Berri falou é verdade. A instituição hoje, ela tenta mostrar para a família prisional, para você que está aí dentro do sistema prisional, talvez esteja ao alcance de nossas vozes, possa entender o mecanismo do trabalho da AME e do trabalho da PADERJ, para que a sua família aqui fora sejam beneficiadas e os seus filhos, que hoje estão crescendo, cresçam verdadeiramente no caminho do bem, para que eles não passem exatamente isso que vocês estão passando aí dentro. É muito difícil, talvez não muito para vocês, mas para nós,
que somos pais, as mães, e muitas das vezes elas passam por um momento de humilhação, de dificuldade, pagam um preço altíssimo para poder fazer essa visita que é de direito delas, e muitas das vezes não tem nem o dinheiro da passagem. Pensando nessas mães, pensando nesse momento, através da AME e da APADERJ, nós estamos tentando fazer uma parceria para que nós possamos, de fato e de verdade, dar esse direito de defesa para essa família de ir e vir totalmente gratuito. E através do nosso quadro de departamento jurídico, psicológico e assistencial, dá a ela, através do nosso advogado, dá a ela a possibilidade dela entender como funciona a entrada do sistema prisional, porque a mãe, ela dificilmente passou por esse problema. Então, quer dizer, alguém tem que orientar para que ela não caia em laços, né? E, de repente, ela se torna vítima das propostas fáceis dentro da entrada do sistema. Então, a APADERJ tem esse cuidado e estou aqui à disposição para atender você, mãe, que tem o seu filho no sistema prisional brasileiro. A partir desse momento, eu deixo aqui no podcast aqui na Pode Ver, o meu telefone, que é Rio de Janeiro, 996 492 583. Repetindo, 996 492 583. E você, Otávio, para a gente poder, já indo para o final do programa, o que você queria deixar de acalento para essa sociedade que está sofrendo aí até pela falta de entendimento? Então, a APADERJ foi criada para minimizar a dor da família, para resgatar, né, aquele ente querido que, por algum motivo, cometeu algum tipo de delito, alguma infração. Então, a APADERJ está aí para poder ajudar aquela família, né, para poder resgatar aquela criança, aquele indivíduo, para poder voltar a entregar aos braços da sociedade, para viver uma família. Maravilha, maravilha. E você, Valdec? Eu só queria fazer uma pontuação, que a gente falou muito na comunidade, né? Favela, né? Comentamos muito sobre isso. Mas que fique claro que a gente não está falando só das comunidades, porque o crime, a criminalidade, ela está também na Zona Sul. Eu sou morador da Zona Sul e posso fazer um comentário de que aconteceu comigo no meu condomínio. Vou ser bem rápido, né? Então, o que acontece? Era eu, a minha esposa e a minha filha. 3 bicicletas no bicicletário. 2 bicicletas sumiram. Como? Porteiro não viu, 4 porteiros, ninguém viu. Aí fomos olhar nas câmeras, chamei o síndico, vamos ver nas câmeras. O filho da moradora do 8º andar, acima de mim. Quem é essa moradora? Uma delegada. Então, que fique bem claro que isso, não sei se vocês estão entendendo, não é só o coitado, o que vive lá dentro da comunidade. Aqui também na Zona Sul, nós temos pessoas que precisam desse apoio que você vai dar, já está dando, né? Complementando. Como é que é o nome mesmo? Da APADERJ. Elas atendem também as pessoas da Zona Sul ou classe média também. Não é só a comunidade. A comunidade onde tem as pessoas menos privilegiadas, não, né? Essa é a pergunta. Até porque a criminalidade hoje, no estado do Rio de Janeiro e a nível de Brasil, atingiu todos os lares. Pois é. Atingiu o preto, atingiu o branco. Isso. Mas quando nós falamos de sistema prisional, geralmente a criminalidade ela se concentra dentro de uma comunidade. A maior parte, sim, que é as favelas, os morros, porque são lugares de difícil acesso. Então eles têm ali o seu esconderijo, né, que eles colocam barricadas, eles incendeiam, colocam ônibus na frente para a polícia não passar. Então a gente procura tentar ver se ganha esse campo, que é um campo minado, para justamente isso, né, o Estado do Rio de Janeiro ter condições de poder ter o direito de ir e vir, que hoje nem a própria polícia consegue dar para nós aquilo que é de direito.
a segurança pública. Porque eu vi uma cena no jornal que o próprio poder público não teve condições de entrar dentro de uma comunidade e fazer o papel que tinha que ser feito. Que havia um caminhão que eles roubaram, o caminhão teve que deixar a carga, o pessoal pegou a carga e ele não pôde reprimir. Enfim, ficou difícil. Então a instituição hoje ela pensa em diminuir esse índice de explosão da violência com um gesto que nós falamos aqui, para diminuir também esse índice de explosão carcerária. Vocês são quase que o primeiro lugar no ranking do sistema prisional brasileiro, apenas atrás dos Estados Unidos. Porque o resto, a gente já passou todo mundo. Então a gente tem que lutar para ver se consegue diminuir esse sistema prisional brasileiro, através de cursos de capacitação, projetos dentro do sistema prisional brasileiro, pegar essas crianças de dentro das comunidades ou em locais onde essas crianças verdadeiramente têm dificuldade de aprendizado, porque o pai e a mãe muitas vezes estão trabalhando e as nossas crianças estão nas ruas, como eu falei no começo, ela encontra a rua como seu alicerce principal para as práticas criminais. Então, ela quer mostrar para o colega que ela pode, eu faço, e nada vai acontecer, quando na verdade não. Não é assim. Tem um lar, tem um endereço, tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, e ela vai ali e acaba a coisa não acontecendo da forma como ela planejou, e quando a gente vai saber, já está dentro do sistema prisional, e aí começa aquela luta. Então, eu quero deixar aqui bem claro que a PADERJ hoje ela veio para fazer a diferença. Nós viemos para trabalhar junto com a AME. É um trabalho sério, porém precisamos de você, mãe, você, pai, e você que está aí nos ouvindo dentro do sistema prisional, para que juntos possamos diminuir o índice de explosão carcerária e estarmos também levando o seu bem maior, que é o filho, aos objetivos de seus fins, tornando ele cidadão de bem para o futuro. Então, pessoal, as palavras do Jesus me remeteu numa camisa que nós temos aqui do AME. A arma de um político corrupto mata mais do que a arma de um bandido. Entenda bem, não há interesse de nenhum governo de resolver os problemas das mazelas da comunidade, a não ser se nós, sociedade organizada, criarmos vergonha na cara e tomarmos um posicionamento. Porque quanto mais bandido com pistola na mão, o governo gosta, porque ele impede que o bom candidato chegue na comunidade, a não ser aquelas pessoas que estão envolvidas com o crime. Porque hoje não sou eu que estou dizendo isso, em todas as oportunidades eu falo. O ex-procurador-geral da República disse, Rodrigo Janot, existe uma organização criminosa comandando esse país, comandado por duas siglas partidárias. Não preciso explicar o nome. Uma mudou de nome numa tentativa clara de nos enganar. Então significa que o poder público, que é o dono da caneta, só vai chegar numa comunidade se nós tivermos um prefeito, um governador ou um presidente da República comprometido com a sociedade e não com o sistema. Caso contrário, nada vamos mudar. Então, o MPB, o movimento político do AME, que é o nosso conselho político, busca escolher candidatos que tenham esse perfil que foi dito, perfil de candidatos comprometidos com a sociedade. E vai depender muito agora das pessoas envolvidas nesse processo de ressocialização, como você falou, que eles sabem escolher melhor os seus candidatos. Não aquele candidato que chega lá com promessas futuras, dando um saco de cimento, uma cesta básica ou um churrasquinho, para levar o seu maior bem que você tem, que é o teu voto. Então, o convite é uma nova mentalidade política para todos os envolvidos nesse sistema. Essa é a nossa proposta. Uma nova geração de políticos comprometidos com a sociedade, com uma nova mentalidade política, buscando um governo do povo, para o povo, pelo povo e com o povo. Utopia nos moldes de hoje. Mais uma coisa que eu aprendi com Jesus. Vamos sonhar?
Vamos sonhar em conjunto, porque sonhar em conjunto é poder realizar. Então eu quero fazer um convite para você que está aí nos assistindo. Venha sonhar com a Paderj. Vamos mudar a nossa forma de pensar e agir no processo político. Vamos entender que o voto não tem preço, que o voto tem consequência. Vamos entender que nós temos valor, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Não é verdade, Jesus? Verdade. Então, porque o Jesus morreu na cruz, não esse Jesus aqui, por amor incondicional a cada um de nós. E quando nós não estamos tendo esse comportamento de entender e valorizar isso, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi invalidado, morreu à toa. Quero deixar para vocês uma esperança. Um dia eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de ser Madalena. Vá e não peque mais. Troquei essa pelo ladrão da cruz. Porque lá, na crucificação de Cristo, tinham dois ladrões, né? Um concordava que Jesus Cristo não merecia estar ali. E ele perguntou para Cristo, o que mesmo? Como é que eu faço? É o Cristo. Como é que eu faço para herdar o reino do céu, não é isso? Isso. Me tire daqui, não é isso? Isso. E o que Jesus Cristo respondeu a ele? Hoje mesmo estará comigo na glória de Deus. Então, pessoal, não queira ser o ladrão da cruz. Venha ser como eu. Seja uma Madalena. Mude seus conceitos, mude seu princípio, para que nós possamos mudar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país. Por isso que o AME nasceu. Ame Brasil. Para eu dizer que eu amo o Brasil, eu tenho que amar o povo do Brasil. Como é que eu vou amar o povo do Brasil? Levando para eles as melhores oportunidades, que é o que o Jesus tem tentado fazer todo esse tempo. E estou muito feliz que hoje eu ganhei o meu dia, porque eu creio que a partir de hoje vai estar assinado lá no céu um contrato com Deus, para que nós possamos levar para dentro de todos os presídios do país a verdade, aquela que liberta, aquela que fala a verdade, porque falar a verdade dói, não é isso? Então que nós venhamos, através da Paderj, ser esse porta-voz, mas não só de palavras, principalmente ações. E que nós possamos apresentar, através do AME, os melhores candidatos, que não sejam esses que estão aí, porque nós sabemos o que eles vão fazer. Eles vão nos enganar mais uma vez. Então, acho que nós não podemos seguir com esse critério. Então, vamos terminar por aqui? Sim, sim. Mais alguma coisa para falar para esse povo aí ou não? Eu fico muito grato, agradecido pela atenção de todos vocês. Espero que vocês reflitam a respeito disso que foi conversado aqui na mesa e tirem um bom proveito e venham para nós. Otávio. Agradecer aqui a oportunidade e só para lembrar que a Paderj está aqui para atender as famílias, né, dessas pessoas que estão no sistema de prisão, né, prisional, que venha procurar a gente para poder ter um conforto melhor na vida e na situação do seu filho. Valdec? Venham, procure Jesus e depois o presidente Jesus. É isso aí, pessoal. Juntos com vocês, por amor ao Brasil.